Bom, vamos começar então falando de Flamengo, porque, como a Rafa disse, o Flamengo está nesse mercado e está, enfim, essa novela está se arrastando um pouquinho, talvez mais do que o torcedor do Flamengo, principalmente, gostaria. Então, vou botar no papo aqui nossa Emanuele Ribeiro, a Manu, setorista do Flamengo, do GE, enfim, acompanhando esse Flamengo já essa temporada inteira, né, Manu? E não tem descanso nesse finzinho de temporada também, né? 26 de dezembro, plantão de Natal e as coisas como estão andando aí para Flamengo e Felipe Luiz. Tudo bem? Ligado aqui com a gente no Tá na Área, tava vendo a Rafa falar aí, né, que o torcedor rubro-negro estava esperando esse presente de Natal, a renovação com o treinador Felipe Luiz. Se o presente de Natal não veio a tempo, a torcida espera pelo menos passar a virada do ano com uma notícia positiva, né? Tá pedindo, focando muito as energias nessa renovação do Felipe Luiz, que está se prolongando, já está se arrastando faz um tempinho. A primeira proposta do Flamengo foi em maio, no primeiro semestre. Desde então, as conversas vêm se arrastando, né? Nas últimas semanas, aí, Flamengo e Felipe Luiz avançaram em alguns pontos. Nos últimos dias, o Flamengo chegou a considerar a renovação com o treinador bem encaminhada, chegou perto dos valores pedidos por Felipe Luiz, mas nesse momento segue aí a novela, segue o empecilho, que é a questão financeira. Felipe Luiz pediu um valor X de salário, o Flamengo ofereceu um valor Y, já chegou um pouquinho mais perto do que o treinador pediu, mas nesse momento nenhuma das partes está querendo ceder mais, né? O Flamengo, principalmente por entender que já cedeu bastante nessa negociação, e o Felipe Luiz, que está de férias, deixou a negociação na mão do agente dele. O agente está fazendo esse jogo duro nessas conversas com o Flamengo. O valor em discussão, né, o valor pedido pelo Felipe Luiz, faria dele hoje o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. O Flamengo ofereceu um pouco a menos, ele seria aí o segundo técnico mais bem pago do Brasil. Lembrando que o salário do Felipe Luiz hoje é o menor salário entre todos os técnicos da Série A, então realmente a valorização é muito necessária por tudo que ele mostrou ao longo dessa temporada, campeão de quase tudo, né? Só não venceu a Copa do Brasil, a Copa Intercontinental e a Copa do Mundo de clubes, mas a Copa do Brasil foi uma escolha do próprio Flamengo abrir mão para focar na Libertadores e no Brasileiro, os títulos que colocou como prioridade e que acabou conquistando também ao final dessa temporada. Então o Felipe Luiz com certeza chega muito valorizado ao fim desse ano, e essa valorização é o principal ponto de discussão na mesa nessa questão da renovação do contrato do treinador, né? O contrato vai terminar na semana que vem, quarta-feira já está aí, vai ser o último dia de contrato de Felipe Luiz com o Flamengo, por isso o clube está tentando acelerar, né? Nos últimos dias, o presidente do Flamengo, BAP, deu um tempo nas negociações, deixou tudo na mão do diretor de futebol, José Boto, e é o Boto que está negociando diretamente com o empresário do Felipe Luiz. E por causa dessa demora, desse tempo longo de negociação, dos pedidos, enfim, há um desgaste entre as partes, um desgaste que é considerado natural. O Flamengo, inclusive, chegou já a considerar outros treinadores, tem um plano B, tem um plano C. A diretoria, por alguns momentos, pensou talvez em desistir dessa negociação com o Felipe Luiz por causa da dificuldade, mas ainda a renovação do Felipe é o plano A. O Flamengo entende que há ainda o que conversar, há ainda o que avançar e que a renovação é a prioridade, então não quer partir para esse plano B, esse plano C nesse momento, espera resolver nos próximos dias, até porque essa renovação, gente, ela vai definir o ano de 2026 do Flamengo, né? O planejamento está traçado, o Felipe Luiz participou desse planejamento, é outra coisa que deixa aí o Flamengo animado com essa renovação, mas para que os planos sejam colocados em prática, é preciso resolver essa pendência com o Felipe Luiz, porque com certeza ele vai ter muita influência também no que o Flamengo for fazer na janela de transferências, for pensar para o ano que vem. Mas nesse momento, a questão salarial é o grande empecilho dessa negociação. Seria estranho, né? Seria estranho ver essa temporada, depois do que foi a temporada 2025 do Flamengo, ver o Flamengo 2026 sem o Felipe Luiz, até por conta de como terminou também, o próprio Felipe Luiz nas entrevistas falando assim, ao que parece, quer também renovar. Seria bem estranho, eu acho, eu vejo assim de uma forma bem estranha se a gente não vir o Flamengo em 2026 com o Felipe Luiz. Agora, Manu, só assim, em relação às informações que vocês têm mesmo, de tanto você quanto o nosso pessoal do GE, você falou do Flamengo, que o plano A, claro, é Felipe Luiz, a gente sabe disso, já se pensou em plano B e plano C, mas quer focar no plano A.
Do outro lado, a mesma coisa, o Felipe também continua querendo renovar com o Flamengo. O plano A dele é esse. Você sabe se tem do lado do Felipe plano B, plano C também ou não? Não, por enquanto não tem nenhum outro plano, não, né? A gente sabe do interesse do Felipe de trabalhar no futebol europeu, é o objetivo dele no médio e longo prazo, mas nesse momento o próprio Felipe entende que o melhor caminho seria a renovação com o Flamengo para a temporada de 2026. Até porque, no caso da Europa, né, o mercado de agora é menos aquecido, meio de temporada por lá. Se o Felipe Luiz fosse assumir outro clube no futebol europeu, seria um clube para corrigir uma rota, enfim, que não teria a cara dele, que não teria o planejamento, o dedo dele. Então, ele entende que não seria uma escolha assertiva nesse momento. Além disso, o Felipe Luiz não tem as credenciais necessárias no momento para atuar na Europa, né? Poderia até tentar algumas manobras e conseguir um contrato por lá, mas ele precisa de algumas licenças que a UEFA exige e que ele ainda não tem. Então, no momento, o plano do Felipe Luiz também é continuar no Flamengo, mas aí tem esse empecilho, né, esse entrave. Acontece que o Felipe hoje deixou a negociação nas mãos do empresário, está de férias, mas ele já disse para o Flamengo que o desejo dele é continuar no ano que vem. E o Flamengo diz de volta que o desejo é continuar com o Felipe também no ano que vem. Então, as duas partes querem muito que esse negócio aconteça, mas nesse momento está emperrado por causa disso, porque o Flamengo entende que cedeu muito e quer que o Felipe Luiz também aceite essa proposta, né? O que o Flamengo fala agora é que esse valor que foi oferecido, esse último valor que o Flamengo conseguiu chegar, é a última proposta do Flamengo. Se o Felipe Luiz não aceitar, pode ser que o negócio suba no telhado de vez, né? Porque nas outras cláusulas o Flamengo conseguiu atender os pedidos do Felipe Luiz na questão da multa rescisória, tempo de contrato, bonificações. O Felipe tem participado do planejamento, tem feito indicações, a questão de jogadores a chegar, jogadores a sair, de profissionais, tem moldado ali os departamentos do Flamengo à sua maneira. Então o Flamengo entende que está dando bastante autonomia aí para o treinador trabalhar, que esse ano foi um ano fantástico de construção junto, tanto da diretoria quanto do treinador, todo mundo participando junto ali desse ano considerado mágico, mas que para ele continuar no ano que vem vai ter que ceder um pouco nesse momento. O Grafa, no seu tempo de jogador, a Manu falou isso, né? Enfim, que agora, pelo menos por enquanto, o Felipe está deixando na mão do empresário que está negociando com o Boto. Você tinha empresário, você deixava para o empresário, você gostava de se meter? Não, é o modus operandi, né? Você fala com o empresário, eu quero isso, o meu número é esse, dá para negociar até isso e sai de cena, né? Até para o próprio Felipe não se estressar com essa situação, ficar discutindo com o dirigente, que ao longo do ano, e essas discussões, às vezes, existe um limite ali, mas às vezes falta um pouco de manejo ali, então cria-se uma situação muito, muito delicada. E seria ruim para o Felipe estar tratando com o Boto e depois se fica, passar toda a temporada com ele ali, tratando com ele isso tudo. Então fica sempre na mão do empresário. Jogadores, treinadores também, sempre na mão do empresário. Aí define o número e aí segue a negociação. Mas eu acho estranho essa demora eu não sei se a Manu tem essa informação, mas dá a entender que, assim, para o Flamengo, o Felipe hoje talvez não seja uma prioridade por tudo que está acontecendo. Porque eu não sei os números que o Felipe pediu, não sei os números que o Flamengo está querendo, mas tudo que aconteceu no ano, como você falou, o ano seguinte, sem o Felipe na frente do Flamengo, sou estranho isso daí. Não sei se há alguma divergência ali nos bastidores entre Felipe e diretoria, mas eu acho estranha essa postura dos dois lados. E o último grande ano do Flamengo, que foi 2019, não teve a continuidade porque o Jorge Jesus saiu no ano seguinte, né? Então, assim, foi um ano glorioso. Foi nem culpa do Flamengo, né? Não, foi culpa do Flamengo. Saiu, ele quis sair, nem teve acordo, nem nada, nem conversa por melhoria de salário, porque já era uma decisão dele sair. Mas, assim, engraçado isso está acontecendo agora, porque depois de um ano brilhante como o 19, não teve continuidade no comando técnico e agora isso está perigando por conta de uma dificuldade nessa negociação salarial. Lembrando que 19 para cá, o Flamengo teve 10 treinadores diferentes. O Abel antes do Jorge Jesus, aí Jorge Jesus e aí todo mundo que veio até a chegada do Felipe, que é o 11º treinador, fora quem comandou interinamente o clube. Assim, olhar com carinho para um trabalho feito de um recém-treinador
né, chegando como o Felipe chegou, da forma responsável como ele chegou, gerindo crises no elenco como ele conseguiu gerir, com Gabriel, com Pedro, né, foram nomes que a gente conseguiu ter aí da apuração dos nossos colegas de problemas que tiveram no elenco com jogadores e que ele conseguiu fazer, conseguiu organizar. Então, assim, o Felipe traz muitas valências, ele está se valorizando, está se colocando também como o Grafa, não faço a menor ideia dos valores que estão sendo colocados à mesa, mas o Felipe entende que o lugar dele é um lugar muito alto por tudo que conquistou, num trabalho responsável, num trabalho que foi muito bem dirigido em elenco e dentro de campo, né, taticamente. O Felipe foi mostrando o valor dele, já tinha mostrado na base, quando chegou no profissional ele também conseguiu mostrar o valor e aí os títulos todos que o Flamengo conquistou no ano e a Copa do Brasil de 24, sob o comando do Felipe, no ano que estava praticamente perdido para o Flamengo já, né? Acho que isso tudo torna o Felipe nesse lugar mesmo de querer se valorizar e negociar. Ser o treinador mais bem pago do país no clube que mais venceu no país, né? Então tem tudo isso a favor do Felipe também. Não, e acho que me parece natural, né, que o começo de trabalho dele no elenco profissional era uma aposta. Né, enfim, um contrato mais curto, né, por conta disso. Mais curto, então, assim, vinha ali da base do Flamengo, tinha uma história com o Flamengo, mas era uma aposta, então também, talvez natural também ter esse salário mais baixo, entre aspas, aí, ou mais baixo entre os times da Série A. E é normal também ele agora se valorizar, enfim, não teve acho que, como a Manu disse, desde maio o Flamengo já tenta essa renovação. Mas acho que ele mesmo também queria chegar esse fim de ano para saber como ele está. E está realmente super em alta e agora está se valorizando e está negociando. Né? Mas que é difícil mesmo pensar nesse Flamengo sem Felipe Luiz, porque o negócio acho que encaixou, né? Encaixou bem, né? Até pelo elenco que tem, pela qualidade que tem, mas não adianta nada você ter um elenco tão robusto, tão qualificado, você não tem um treinador... Já teve gente passando por lá com esse elenco forte também, não deu tão certo. Consiga gerir, não só no aspecto tático como a Rafa trouxe, mas no aspecto de gestão de elenco, de vestiário. A gente sabe que vestiário... quando você tem 3, 4 no Flamengo hoje, a grande maioria dos atletas do vestiário ganha mais que o Felipe. Ou seja, isso aí tem um peso no vestiário também, um peso de hierarquia no vestiário. Então é justa a pedida dele, não sei os números, mas eu estou achando estranha essa demora nessa renovação. Até porque o planejamento para a temporada que vem, daqui um mês, já tem jogo do Campeonato Brasileiro acontecendo. É isso, né, Manu? Números a gente não tem, mas o que o Flamengo afirma é que o que o Flamengo está oferecendo já seria o maior salário de um treinador no Brasil, é isso, né? Na verdade, o que o Flamengo está oferecendo seria o segundo maior salário e o que o Felipe está pedindo seria o maior salário, né? Hoje o que a gente sabe é que o maior salário de um técnico no Brasil é o do Abel Ferreira, do Palmeiras, que já está há um tempo também no Palmeiras, já conquistou muitos títulos por lá. Aí eu devolvo para vocês, assim, eu também acho que o Felipe Luiz merece essa valorização e ele mesmo também, ele disse várias vezes que não queria resolver antes, negociar antes, porque ele queria focar no campo e esse foco acabou dando resultado. O Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro e depois desses títulos da campanha de 2025, obviamente, o Felipe Luiz está muito valorizado e merece ganhar muito mais, né? Merece sair desse fim da fila aí entre todos os técnicos da Série A. Mas nessa discussão de ser o maior salário, maior do que o Abel, menor do que o Abel, vocês acham justo também ele ter o segundo maior salário do futebol brasileiro hoje, um pouco abaixo do Abel Ferreira? Ou ele merece hoje estar acima do Abel em questão de números? Assim? O Flamengo, no caso, parece que tem uma corrente dentro do Flamengo que não se opõe a esses números do Felipe Luiz, mas tem gente também que não quer ceder tanto porque entende que o Flamengo tem que se posicionar, né? Eu acho que o presidente Bato, principalmente nesse momento, ele está dando um passo atrás e oferecendo aí essa última cartada para ver se o Felipe Luiz aceita. Mas a negociação ainda não tem um prazo para terminar, né? Vai ter o prazo que é o fim do contrato na semana que vem. Mas eles tinham dado até o Natal, querendo oferecer um presente de Natal para o torcedor. Isso acabou se estendendo e pelo que eu apurei hoje, ouvi hoje, vai se estender um pouco mais. Mas aí, o que vocês acham? Dá para ser o segundo maior salário do Brasil? Estaria justo para o Felipe? E aí, Rafa e Grafa, eu jogo para eles também, mano, tá doido? Eu creio que sim, né? Pelos números que eu imagino, assim, que eu já vi nos bastidores, que é o salário do Abel,
você ser o segundo maior salário do Brasil não é ruim, não. Até porque o Abel tem 5 anos de trabalho, uma longevidade, uma experiência, Marco Felipe. O Felipe tá se tornando cada vez mais um grande treinador, que tem tudo para ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e do futebol mundial. Eu acho justo, sim, até se fosse o terceiro, o quarto ou quinto, porque o salário dos treinadores no Brasil aí, que a gente tem conhecimento aí de treinadores que não fizeram nem a metade do que o Felipe fez ou do que o Abel fez, aí são salários exorbitantes e não estou desmerecendo, acho que eles merecem, eles não chegaram com um revólver na cabeça do presidente, eu quero ganhar isso. Foi o que o clube ofereceu para eles. Eu acho justo também o Felipe pedir o que ele acha que é válido para ele. Eu tô com Grafa. Eu acho que ser o segundo salário atrás do Abel, que está mais tempo no comando e que já conquistou ano após ano algum título importante no comando do Palmeiras, só esse ano, né, que acabou colecionando alguns vice-campeonatos, mas até então sempre beliscava um título importante ou nacional ou campeão da América. Então, acho que é do lado do Flamengo também entender que, calma, esse foi só o primeiro ano, vamos pensar pro ano que vem, a gente vai aumentando, vai vendo se essa parceria vai continuar dando liga. Então, acho que tem os dois lados, assim, né? O Felipe se valorizando mesmo por tudo que ele entregou no ano e já no final do ano de 2024, e o Flamengo querendo segurar um pouquinho até já pensando, de repente, no planejamento do próximo ano, né? Se for mais um ano brilhante do Flamengo e que se juntar se esse casamento permanecer, né, da forma como está, Felipe Luiz e o elenco que tem, com possíveis saídas, uma peça ou outra chegando para reforçar algum setor do time, pode ser que tenha mais sucesso ainda. E aí, como vai ser essa próxima renovação? Então, acho que é segurar um pouquinho do lado do Flamengo para também não soltar muito e ter que aumentar ainda mais os valores no ano que vem. É negócio dos dois lados, né? Tá todo mundo tentando puxar a corda um pouquinho para ficar melhor pro seu lado. Certo é que vai ser um salário bom, né? Um dinheiro bom vai ser. Manu, como é que anda o Flamengo então no mercado, além de Felipe Luiz, dessa novela que ainda, por enquanto, está se estendendo? O que mais a gente tem de mercado do Flamengo? Cebolinha fica? Em quem o Flamengo está de olho? Então, como eu disse, essa questão do Felipe, ela está ditando o mercado do Flamengo, né? O Flamengo está esperando resolver essa situação para aí sim entrar de vez nessa janela do ano que vem, pensando na temporada de 2026. O foco do clube é manter a base do time que foi campeão em 2025, manter os principais jogadores, mas aí a porta de saída está aberta para alguns atletas, né? Você citou o Cebolinha, é um dos jogadores que o Flamengo entende que vai despertar interesse nessa janela de transferências, inclusive o Fluminense, o pessoal do GE Flu acabou de subir que o Fluminense é um dos interessados nesse jogador do Flamengo. O Flamengo está disposto a negociar, está disposto a conversar, porque o Cebolinha, apesar de ser um jogador muito bem avaliado internamente, hoje ele não é titular absoluto na ponta esquerda do Flamengo, tem outros jogadores à frente ali, o Samuel Lino, que foi contratado no meio do ano, o Carrascal também, vira e mexe, tem sido utilizado ali pelo lado esquerdo por Felipe Luiz. Então o Cebolinha é um dos jogadores que o Flamengo aceitaria negociar nessa janela de transferências. Um jogador que tem contrato só até o final do ano que vem, então o Flamengo entende também que pode ser uma boa oportunidade negociá-lo agora, mas aí vai depender da proposta, né? Porque é um jogador que o Flamengo entende que é de alto nível para o futebol brasileiro, que teria que ter uma proposta boa, até por causa do investimento que foi feito lá atrás. Além disso, ele tem um salário muito alto no Flamengo. Então, vai depender de como vai chegar esse interesse, essas propostas aí desses outros clubes. Mas, além do Fluminense, a gente ouviu que tem outros clubes da Série A de olho no Cebolinha. O Flamengo não recebeu nenhuma proposta até o momento. Tem outras situações mais urgentes para resolver, por exemplo, o volante Alan, o atacante Michael, o lateral esquerdo Vinha, que são jogadores que ficaram no fim da fila nessa reta final de temporada, perderam espaço com o Felipe Luiz. Então, são jogadores que estão aí nessa lista de atletas negociáveis. E agora, quem chega? O Flamengo está de olho em reforços para a defesa e para o ataque, né? Na defesa, o alvo principal era o Vitão, do Internacional. O Inter acabou encaminhando uma negociação com o Cruzeiro, mas o que a gente ouviu é que essa negociação com o Cruzeiro deu uma estagnada nesse momento. Ainda está acontecendo, né? Essa é a principal possibilidade. Mas o Flamengo está de olho, já voltou lá no Inter, voltou nos empresários do Vitão e falou, olha, se não der certo lá, a gente ainda quer o Vitão. Então, é um jogador que o Flamengo gostaria de ter no elenco para o ano que vem, pensando em reforçar a zaga, né? Ainda segue como um sonho do Flamengo o Vitão.
E para o ataque, o Tati Castellanos, né, jogador da Lazio, da Itália, é um jogador que o Flamengo está monitorando. Inclusive, foi pedido pelo técnico Filipe Luís. No meio do ano, o Flamengo entrou em contato com a Lazio, ouviu os valores e viu que eram valores muito altos, deu uma recuada e agora voltou a buscar informações sobre o jogador. Ainda não tem proposta na mesa, acho que isso vai avançar dependendo também da permanência ou não do Filipe Luís. É um jogador que exigiria um investimento mais alto do Flamengo. O pessoal lá da Itália está falando em cerca de 30 milhões de euros, né? Obviamente que a negociação pode diminuir esse valor, mas o Flamengo termina o ano muito bem financeiramente também, com uma receita recorde que foi anunciada essa semana, mais de 2 bilhões de reais, recorde no futebol brasileiro essa arrecadação. Então o Flamengo tem poder de investimento também nessa janela, né? Vai fazer algumas contratações pontuais, mas se precisar investir, repor a saída de algum atleta, a diretoria entende que dinheiro não vai ser um problema. Até por isso também eu acho que a discussão com o Felipe está demorando um pouco mais, porque o técnico sabe que o Flamengo está bem e poderia oferecer talvez melhores condições para ele. Assim, o Cebolinha acho que é um exemplo assim, da disparidade mesmo de elenco do Flamengo para a maioria dos clubes, né? Porque teve uma reta final ótima, né, de temporada no Flamengo, mesmo assim, como o Manu disse, não conseguiu ser titular absoluto, foi um jogo ou outro aí titular, inclusive lá no Intercontinental. Mas imaginar o Cebolinha no Fluminense, acho que é difícil imaginar no banco, né? Ali quase que escolhe camisa, né? Ou não. O Fluminense com interesse no Cebolinha, um cara que chega para jogar, né? Ele bem fisicamente é titular. Se fosse Cebolinha do final de temporada do Flamengo, com certeza. No Fluminense. O Everton não teve uma sequência maior, muito por conta das lesões, né, que teve, né? Isso dificultou bastante a sequência de jogos dele. Lógico que a disputa ali com o Samuel Lino, com o Luiz Araújo é um elenco muito qualificado, mas certamente os problemas físicos foram o principal problema do Cebolinha na temporada, e mesmo assim ele terminou bem o ano. Ele, bem fisicamente, ele é titular nos outros 19 clubes de Série A com tranquilidade. Bom, Manu, beleza, isso, agradecer a sua participação aqui, obrigado. Se tiver alguma novidade aí, só avisar. Estamos no ar até às 8, beleza? Beijo. Valeu, Manu. Pô, eu tava com saudade, velho, então de pedir vai, pra pessoal. por favor, Galera, pede. se inscreve aqui no nosso canal, fechou? Aqui, né? Tamo junto. É isso. Saudade do YouTube.